fazendo igual o comprimento do Kung Fu, mas eu faço na ideia da âncora, né? Mais uma vez, obrigado. Sou Marco Antônio Paula, Head Trainer, Instituto Você Merece Ser Livre, falando sobre programação neurolinguística e a necessidade de você ter figuras fictícias ou reais, ou mensagens, mentores emocionais. Eu achei muito legal quando o escritor falou sobre isso. Tenha figuras como modelo, como referência. Eu gosto muito, sabe de quê? Eu falo para meus alunos na área de artes marciais, de kickbox, boxe, de você ler o filme do combate. Você vai ver de uma outra forma, achar a meta-estratégia, como ele age, como ele caminha, que na verdade o segredo do combate é a noção da distância em que você está agindo, no teu raio de ação, e não deixar o adversário atingir a distância dele. Vamos supor assim, o lutador de taekwondo ele vai lutar numa média e longa distância, que a perna é mais longa do que o braço. O lutador de boxe ele vai lutar na média de 2 palmos, se ele quiser definir. Então o segredo de uma e outra, ambas artes marciais, não existe melhor do que o outro, depende do lutador e de como ele usa. E o elemento surpresa, melhor ainda. Se ninguém souber que ele luta nada, ele tem uma vantagem muito grande. Mas deixando de lado isso, o que eu quero falar para vocês, eu li aquele filme, O Último Samurai, e por um momento eu me vi sobre os sinais. Gosto muito de fazer meditação, recomendo você meditar bastante, para você poder captar essas linguagens dos sinais. Jesus Cristo fala, esses são os sinais que se seguem. Se seguem é porque estão sempre manifestando. Qual é a linguagem do sinal que uma vez eu tive? Eu tinha o hábito de subir montanhas, e colocava, se eu subir tal lugar, eu consegui tal objetivo. Só que eu criei um ritual que não é legal. Não consegui subir a montanha e não consegui ganhar a luta. Então ficou aquela coisa, toda vez que eu não subir a montanha, eu não ganho a luta. Lá em Ribeirão Claro, aqui em Ourinhos tem uma montanha maravilhosa lá. Só que aí passou um tempo, eu voltei da luta da Inglaterra, perdi por pontos, tive um grande feito de ter ido para Liverpool lutar. E de repente eu fui com o mestre de Kung Fu pelas costas da montanha, e aí ao subir pelas costas, descobri uma chácara, porque pela frente a pedra era meio porosa, é difícil de subir. Quando eu cheguei lá, eu fiz uma meditação, e de repente parece que eu estava lendo os sinais do lugar. Eu falei, nossa, meu mestre fala que é uma diferença entre grande lutador e grande professor. Às vezes você é um bom professor, não é bom lutador. Eu falei, bom, como lutador eu perdi a luta, mas a partir de hoje eu vou ser como um professor. Vou me dedicar mais aos meus alunos, vou focar em fazer vitoriosos. Eu falei, eu subi a montanha pelas costas. Eu falei assim, vai ser muito tranquilo. Eu vou igual meus professores como técnico, eles podem comer, não preciso fazer dieta, nenhum sacrifício, é como subir a montanha pelas costas. Eu falei, quer saber? Acho que Deus está me dando um sinal que eu devo subir a montanha e ficar mais de cruzar o braço e ver meus atletas lutarem. Não é que deu certo? Eu fiz vários campeões. Teve aluno que ganhou o campeonato de sandalia de 8 países, só não tivemos patrocínio, ele pretende ir para a China, outro foi para Maceió, tirou o 3º lugar no campeonato. Cinturões, coisa que eu nunca tive, eu fiz eles terem cinturões. Então, aí foi uma leitura de um momento. Mas no filme do Último Samurai, já que eu estava falando, ele tem um fato interessante. Primeiro aparece lá o samurai meditando, e não sei se você sabe, mas o samurai geralmente, pelo que eu vi, é budista, e nas meditações eles chamam aquilo de koan, uma mensagem que não tem explicação. E Sazen, eu acho que é sentar e meditar, e Satori é o despertar, a iluminação que surgiu de uma ideia. Então ele está meditando, aparece um tigre para ele. Aí aquilo impressionou, ele abre os olhos. Aí para aquela imagem. Aí começa o filme, Tom Cruise, aquele ex-capitão do exército americano, que sentia alcoólatra, que bebia demais pelas culpas que fez do passado de ter massacrado mulheres e crianças indígenas, aquela revolta. Ele se tornou um homem sem clã, vamos dizer assim, para você entender o que eu estou querendo dizer. O samurai vê um tigre. Aí aparece
ele sabia que a tropa dele não estava preparada para o combate, ele era um especialista na guerra. E sabia que os samurais, há milênios, se ocupavam só em guerra, muito mais do que ele. E ele sabia que não era hora de... Tem uma cena que ele manda o outro atirar nele, podia acertar, mas ele sabia que o medo era tão grande que o cara não acerta ele provou, mas ele teve que ir. Mas foi o momento certo que ele precisava de ir. Ele foi capturado, aí aparece aquela cena que ele está lutando com todos, mas de repente ele está quase para morrer, mas aparece a bandeira do tigre, que o samurai viu. Ali foi o Satori, o despertar. Quando ele pega e mata o último samurai fingindo de morto, ele manda pare. Aí ninguém entendia por que ele mandou parar e pegou o inimigo que matou o cunhado dele. Mas ele viu naquela meditação que era o tigre. E ele era um tigre por quê? Porque ele era revoltado, não aceitava o clã dele. Não sei se você sabe a diferença aqui. Leão tem clãs. Tigre, ele é individual. Por um momento eu me senti com o Tom Cruise, o último samurai, o tigre. Agora eu decidi voltar para o clã do Instituto. Você merece ser livre. Mas vamos continuar na história. Ele continua, ele vive naquele vilarejo e no fim ele faz uma ressignificação e uma recontextualização. Ele aprende a ter paz. Aí tem uma cena do filme que ele vai lutar e o homem fala assim: não many mind, não muita coisa na cabeça, não pense muito. Ele falou, você está com muita coisa na cabeça. Aí ele se concentra e foca em cada atitude, aí ele consegue empatar numa luta. Já teve um despertar. Aí ele percebe, falando com o mestre, uma vida em cada respiração. Isso é Bushido, que é o código dos samurais. Isso, então é interessante esse filme, maravilhoso, de mais de 10 vezes. E aí, o que acontece? Ele faz uma analogia e conta para o mestre dos samurais sobre a Batalha dos 300, que mataram quase 1 milhão. E ele fala ao samurai, que morte honrosa, que bom, que eles iam morrer. Ele falou, então ao invés de vocês se matarem, morram lutando. Aí ele concordou. Aí ele faz o quê? Ele resgata daquela tribo que ele sentia culpa, ele passou a dormir bem, a meditar e ao mesmo tempo a levar uma integridade, um valor, que no final do filme ele vai até o imperador e leva a espada e conta as mensagens e sabia da estratégia que ele fez mental. Foi um visionário, além de um guerreiro e um curador. Isso é o 4 arquétipos, que por uma aula futura para professores, líderes, eu gosto de treinar sobre os 4 arquétipos, o caminho quádruplo: o guerreiro, o visionário, o curador e o mestre. E naquele momento ele foi também o mestre, ele mostra a espada para o imperador se emociona e decide não fazer mais aquelas negociações e tira todos os bens daquele ministro corrupto que queria acabar com os samurais. Ele acaba, mas em compensação o imperador fala, não podemos esquecer quem nós somos, com a espada na mão. Ali há uma identidade sendo revelada e sendo redescoberta, e uma espiritualidade. Vamos pensar em níveis neurológico, espiritual, quem mais está envolvido, identidade, as crenças e valores, a capacidade, a estratégia e o comportamento. Aí ele pega e fala, e se ajoelha perante o Tom Cruise, que jamais o imperador se ajoelha ou cumprimenta. Não sei se você não sabe ou não sabe, mas diz que o imperador do Japão só reverencia um professor, porque ele está educando alguém. E ele se ajoelha ali e fala, conte mais sobre ele. Então essa é uma mensagem que eu quero dizer para vocês. Qual a importância de você ler um filme, e quando você vai ler um livro, você saborear o livro, mas de uma forma diferente, tendo uma outra visão, usando todo esse sistema. Então, níveis neurológicos, adoro, eu penso sempre nisso. Espiritual é o 2º mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração e identidade, com toda a tua alma, toda a tua crença e valor e permissão, com todo o teu entendimento, com toda a tua mente e com toda a tua estratégia e com toda a tua força, o seu comportamento.
Então, seguindo esse princípio, você vai ter muito sucesso. Então, mais uma mensagem, agradeço a oportunidade, mais uma vitória para nós.